Olá, que ótimo! Mais uma vez a gente poder se encontrar. É bênção, né? É bênção a gente ter a oportunidade de transmitir um pouco do conhecimento que nós temos a outros. E é claro que a gente também vai procurar conhecimento de outros para a gente saber mais. O meu nome é Daniel Pereira. E este é o canal Muito Mais, porque assim, aqui nesse canal você fica sabendo muito mais, sabe? Nosso canal, ele fala sobre a mídia, o rádio e a televisão, tá? E eu trouxe hoje aqui algo que talvez você, jovem, nunca viu em sua vida. Como a gente fala de rádio e TV, alguém pode perguntar como é que é tocada a música no rádio, como é que ela está, como é que ela vem para a gente, né? Então, há muitos anos atrás, em nossas casas, em nossas residências, né, nas rádios, era usado o disco de vinil, tá? O LP. LP é uma sigla, significa long play. Olha, aqui eu tenho um LP, um long play, tá? Olha só, aqui dentro está o disco, tá? Observe que ele fica guardadinho, ficava guardado dentro de um outro papel aqui, do envelope, né? E aqui está, né? Deixa eu colocar aqui certinho, olha aí, né? Então, antigamente tinha um aparelho nas nossas casas, nas rádios, que era chamado de picape, tá? Picape. Era um toca-disco, ele tocava isso aqui. Então, aqui nesse local aqui, tem um caminhozinho, vamos dizer, né? Tem um caminho, tá? E a agulha, tinha uma agulha que andava aqui, ela andava. E conforme ela andava, tocava-se a música, saía som daqui, tá? Mas isso aqui não é tão velho não, porque esse disco aqui, por exemplo, é o chamado Rotação 33, tá? Existiu o disco Rotação 78, que ele rodava muito rápido. E antes de ser a vitrola, que era ligada na tomada, existia o gramofone. Olha aí, ó, o que era gramofone. O disco colocava-se ali, tá vendo? Tinha uma agulha, aí tinha uma espécie de um caracol que saía da agulha, ele começava a aumentar e saía nessa cornetona aí. Isso era o gramofone, tá? Gramofone. Só que gramofone não dá para usar na rádio, tá? Se tivesse, na época tivesse rádio, tinha que ser tudo ao vivo, tinha que tocar o violão ao vivo, a guitarra e a viola e sei lá mais o que, o cantor, né? Então é isso. Bom, então mostrei aqui para vocês um pouquinho sobre o LP, Long Play. Geralmente tinha 12 músicas, mas no caso desse cantor aqui, Baden Powell, né? Tinha apenas, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco faixas. Então desse lado aqui tinha 5 faixas e desse lado tinha uma, duas, três, 5 também. Então aqui tem 10 músicas, tá? 10 músicas. Depois veio o quê? O CD, né? Então aqui, por exemplo, ainda muita gente usa o CD, né? Então o CD, tá? Esse disquinho menor que toca a laser, tá? Toca a laser. Tudo bem, só que depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas querem ouvir as suas músicas através do LP, tá? Então surgiram novas e modernas picapes
E muitas pessoas preferem ouvir em LP. Só que, como a fabricação é bem baixa, né? É bem pequena, ele sai muito caro. Pra você ter uma ideia, esse disco aqui, eu estava vendo na internet, e ele não vem com um disco só não, tá? Ele vem com 3 discos, ó. Um no meio, são 3 discos, tá? Esse conjunto aqui, esse álbum, vamos dizer, ele está sendo vendido a R$1.000, tá? Então, para você ter uma ideia de como é caro hoje, né? E ele era muito bem feito, tá? Muitos deles vinha com encarte, letra da música, vinha bem explicadinho, tá? E eles eram bem embalados também. Todos eles vinham dentro de um saquinho de plástico, tá? Esse aqui veio no papel. Eu não sei porque essa coleção eu comprei. Eu não sei se tinha plástico, mas veio somente com o envelope de papel. É que assim, tem pessoas que gostam, né, do som do LP, tá? Gente, eu quero pedir para você que se inscreva nesse canal. Veja bem, uma das coisas mais importantes que nós temos no mundo é a mídia, rádio e TV. E aqui você vai ficar por dentro de muita coisa, tá? Muito mais, muito mais, tá? E se inscreve nesse canal e tem um sininho aí do lado, não tem? Pois assim, você escreve, aí tem um sininho, aí você bate no sininho, né? Toda vez que tiver um trabalho novo, você é avisado, tá? Você é avisado. Bom, nós estávamos falando, e vamos continuar falando hoje, sobre a rádio web, tá? Nós conhecemos outro dia uma rádio lá do Ceará, né? Que o locutor Carlos Alberto nos apresentou, e vocês viram como é que é a rádio. Ela tem um transmissor, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre o transmissor, sobre a licença para ter uma rádio dessa. A pessoa não pode chegar a comprar um transmissor e colocar a rádio no ar, não pode, tá? Então a rádio, ela tem que ser homologada pelo Ministério das Comunicações, tá? Tem que ser autorizada. Quanto à rádio web, nós já falamos um pouco e falamos inclusive que a rádio web pode ter muita audiência, né? Porque ninguém mais compra um aparelhinho de rádio, um rádio de pilha, um rádio portátil, um rádio sei lá o quê. É difícil, né? Pode até comprar, né? Mas é difícil. Hoje todo mundo ouve as suas rádios no celular. E as rádios todas estão indo para o celular. E nós vimos sobre o encaixe, né, de músicas. Música do bloco. Então aqui tem a música 1, uma vinheta no meio, vem a música 2, tá? Outra vinheta, aí vem a música 3, outra vinheta. A gente viu também que o locutor, no começo do bloco musical, ele anuncia essa primeira música. E no fim do bloco musical, ele desanuncia esta música, depois essa e depois essa. Eu entendo e todo mundo sabe que não existe a palavra desanunciar, não existe isso. Mas no rádio a gente usa esse nome, tá? Depois do bloco, eu vou inverter aqui, peraí. Então, música 1, vinhetinha curta ou tease, tá? Podemos chamar de tease. Música 2, depois vem a vinheta, música 3, depois vem a vinheta, música 4, tá? Aí o locutor entra, deixa eu pôr aqui o locutor, vou pôr o locutor esse aqui, ó, esse aqui é o locutor. Entra, desanuncia, tal, vai para o intervalo comercial.
Então, no intervalo comercial, ele tem comercial 1, comercial 2. Aí ele coloca um teaser, tá? De 4 segundos, de 3 segundos da rádio, para a pessoa memorizar a rádio. Depois o comercial 3 e 4. Coloca outro teaser, tá? Aí vem comercial 5 e 6, né? Se for mais longo o comercial, ele coloca outro teaser e tá aqui, né? E daí ele vai colocar uma chamada da rádio, né? O que é uma chamada da rádio? Convidando a pessoa a ouvir um dos programas da rádio. Veja bem, eu estou falando da rádio web, mas isso pode ser também usado em qualquer emissora de rádio musical, porque agora nós estamos falando de rádio musical, a parte musical da rádio, tá? O importante é que o locutor faça tudo dentro do padrão daquela rádio. Se aquela rádio for uma rádio sertaneja, ele vai fazer dentro do padrão sertanejo. Se a rádio for uma rádio pop rock, ele vai fazer dentro do padrão pop rock. Se for uma emissora de rádio classe A, só com músicas MPB ou internacionais de qualidade, ele vai fazer com aquele tipo de locução. E é importante lembrar também que o bloco comercial também ele tem que estar dentro da programação da rádio, tá? Então existem, por exemplo, emissoras de rádio que tem lá um comercial que você ouve o comercial da mesma empresa em outra rádio de um estilo e outra rádio de outro estilo, é por causa do formato da rádio, né? Exatamente, tem que ser assim mesmo, tá? Bom, nós vamos ver mais para frente várias coisas que o locutor deve fazer e não deve fazer, tá? Mas lembrando que tudo, em todas as profissões, tá? Inclusive até bíblico, né? Tem escrito na Bíblia, fazei tudo com decência e ordem. Então não é decência e ordem só no rádio, é em todas as profissões, tá? Eu quero dizer para você o seguinte, que a rádio web tem que ser bem feita, tem que ser bem formatada. Nós estamos falando da parte musical, então ela pode escolher, pode fazer uma rádio com todos os ritmos, né? Mas nós vimos também que se em um bloco musical, então está aqui o bloco musical, tem uma música sertaneja, eu não vou colocar em seguida uma música internacional, né? E depois eu vou colocar um axé e depois eu vou colocar uma música gospel. Não tem lógica isso, né? Eu devo dividir por horários, então tem horário que só tem MPB, tem horário que só tem rock, tem horário que só tem sertanejo. E tem outras emissoras de rádio que a programação dela é só rock, é só evangélica, é só alguma coisa. Veja bem, então o locutor, eu vou falar do locutor, ele tem que estar por dentro do que ele está falando, da programação da rádio, e tem que conhecer sobre música, ele tem que saber escolher a música. Se a gravadora não manda para ele a música de trabalho do cantor, ele vai ficar atento em outras emissoras de rádio, né? Nos programas de televisão, né? Que geralmente algumas músicas são lançadas no programa de televisão. Aí ele vai fazer a programação dele. Não se esquecendo, ele vai fazer a programação dele? Não, desculpe-me. Existem emissoras de rádio que tem o programador. Então o programador, ele manda para o locutor as músicas que devem ser executadas, tá? O locutor não pode mudar ali, né? Tem que ir passo a passo, todas as músicas que o programador escolheu. Tem outras emissoras de rádio que tem um tempo que é o ouvinte que escolhe a música. Aí o ouvinte ou escolhe o que ele quer. E naquele bloco vai tocar o que o ouvinte pediu. Aí não tem problema haver quebra de estilo musical, né? Vai tocar de tudo, cada ouvinte tem a sua música de preferência,
tá? Mas tudo quanto for feito tem que ser feito com decência e ordem, tudo, tá? Inclusive hora de chegada do locutor, hora dele ir embora, tá? As emissoras de qualidade, inclusive, fazem a chamada passagem de horário. Quando um locutor vai sair, ele passa no ar o horário para o outro. Ele fala em rápidas palavras sobre algum assunto do dia ou algum assunto que está sendo comentado, né? Ele fala para o outro locutor e o outro locutor, em rápidas palavras, conversa com ele e assume a programação do seu horário, tá? Geralmente o locutor fica no ar 4 horas, tá? Mas existem emissoras que preferem que o locutor fique apenas 3 e tem outras que querem que o locutor fique 5 horas. E veja bem, o seu horário deve ser fixo, sempre aquele horário, nunca deve mudar, tá? Evitar esse negócio de mudar, tá? O ouvinte não gosta disso. E o rádio, ele é movido pelo ouvinte. Não pense que o dono da rádio faz a rádio do jeito que ele quer, que o locutor faz a rádio do jeito que ele quer. Não, ele faz a rádio para o ouvinte. Se ele, claro, é uma rádio, vamos dizer uma rádio de MPB, é a Nova Brasil FM, o proprietário da Nova Brasil FM, ele escolheu que a rádio dele tocasse MPB de qualidade, né? A nova música popular brasileira. Então o programador ali não vai colocar música antiga, não vai colocar música internacional. Existem algumas taxas que a rádio web tem que pagar. Aí a pessoa pensa que pagou aquilo ali, ela põe um computador ali com música e fica só deixando música rolar. Isso não vai ter audiência nenhuma, tá? Não tem audiência. Para que a pessoa quer fazer isso? Para quê? Não tem essa necessidade de que a pessoa fique ouvindo o gosto musical dela. Não é desse jeito. Então a rádio web, ela tem 24 horas para ela trabalhar. Ela tem até mais horas do que a rádio convencional, que a rádio convencional ela tem 23 horas para ela trabalhar. 1 hora é destinada à Voz do Brasil, né? Mas a rádio web não. A rádio web não tem horário, tá? A rádio web, ela é 24 horas, não tem Voz do Brasil, não tem horário político, não tem nada. Não tem mensagem do governador, nem do prefeito, nem de ninguém, tá? Ela é isenta de tudo isso, tá? Então, ela, naquelas 24 horas, tem que ter uma programação de qualidade. Se existe algum horário que ele possa automatizar a rádio, que não seja um tempo longo. Agora, de quanto em quanto tempo tem comercial? Depende da rádio. Tem rádio que tem comercial a cada 15 minutos. Toca música, 15 minutos, comercial. Mais 15 minutos de música comercial e assim por diante. Tem outras que é a cada 20 minutos. Tem 20 minutos de música, vem um intervalo comercial, mais 20 minutos de música e intervalo comercial. Tem outras que o intervalo comercial é de cada meia hora. Toca música meia hora, né? Não chega a meia hora, chega, vamos pôr assim, 25 minutos, tá? Aí tem 5 minutos de comercial, mais 25 minutos de música, né? E assim por diante. Tem outras que tem intervalo comercial de hora em hora. Então toca, por exemplo, 50 minutos de música, 10 minutos de horário comercial e assim vai indo. O certo é 20 minutos, tá? 20 minutos. Você toca 15 minutos de música, que geralmente dá de 3 a 4 músicas, intervalo comercial. 20 minutos, intervalo comercial, tá? Mas ninguém vai dar esse decreto aqui a ninguém, cada um faz a sua maneira. Mas é importante que tenha vida, a rádio, que tenha locutor, tá? Que tenha a pessoa ali dando a hora certa, conversando algumas coisas, às vezes, descontraindo o ouvinte, né? Sem quebrar a programação. Eu estou falando de uma rádio web qualificada, de boa apresentação, tá? Nós vamos falar de outras rádios web também, tá? A rádio web, ela também pode ter o jornalismo, tá?
E esse jornalismo pode ser, inclusive, transmitido com imagens, né? Porque você vai, por exemplo, tem lá um estúdio, igual um estúdio de TV, e vai receber hoje, por exemplo, o prefeito da cidade, vai dar entrevista na rádio. Então, pode colocar imagem naquela 1 hora de transmissão, né? Através do aplicativo, tudo isso, né? Então, vejam só, desta forma que eu estou falando, vai ter locutor, a rádio vai ter audiência. A rádio com audiência tem o quê? Tem anunciantes. Se eu colocar lá só música, 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 quem que vai querer anunciar nessa rádio? Ninguém, né? Então tem anunciantes. Aí os anunciantes, eles vão mensalmente fazer um pagamento, né? Vai pagar lá a rádio. Vai ter dinheiro na rádio. Com dinheiro na rádio, vai sempre ser comprados novos equipamentos, como fone de ouvido, bons microfones, né? Melhorando o computador, o teclado sempre vai estragar, mouse. Então a rádio vai o quê? Gerar emprego. Ela vai ter receita, ela vai ter despesa e ela vai gerar emprego. É importante que todas as empresas gerem emprego, tá? E esses funcionários qualificados, no caso o locutor, ele tem que estar dentro daquele padrão daquela rádio, tá? Chegando na hora certa, saindo na hora certa, fazendo tudo certinho, tá? Para o ouvinte ficar preso àquela programação, tá? Bom, nós falamos hoje um pouquinho sobre a programação musical de uma rádio. Não falamos ainda totalmente do jornal, não falamos da rádio que pode ter programação popular. Tem tudo isso para ser falado, tá? Dentro da rádio web, né? A rádio web que faz campanhas, a rádio web que é só jornalismo, a rádio web que é só evangélica. É importante, gente, que quem trabalha com rádio entenda de rádio. Porque veja bem, outro dia eu estava dando uma certa assistência a uma emissora de televisão. E vocês sabem que o dono da televisão é ignorante em todos os aspectos. Ele falou que ele ia colocar o sinal da TV dele na Claro TV. Bom, quem conhece um pouquinho de português sabe o erro que eu cometi, né? Ao falar isto. Claro TV. Olha como é que é claro. Ou melhor, olha como é claro, né? E ele falando claro o tempo todo. E o homem só falava de que ia colocar a televisão na Claro, na Claro, na Claro. E o homem só falava que ia na reunião, que ia sair de uma reunião, que ia entrar numa reunião. Gente, como é que alguém vai numa reunião sobre uma televisão, uma programação na televisão, falando às pessoas que estão ali em redor dele, que ele vai colocar o sinal da TV dele na Claro TV. Quer dizer, ninguém vai dar importância para esse cara. Ninguém vai valorizar esse cara, nem a emissora dele. Se ele tem uma televisão e fala Claro TV, né? Eu vou pôr minha TV, vou pôr o sinal da TV na Claro TV. Quer dizer, não tem lógica. Então o cara não entende nem do português. Imagine sobre as normas da TV, do rádio, do jornal, da revista, né? Então é necessário que você, que é locutor, que é locutora, tá? Nós temos excelentes locutores no Brasil, excelentes locutoras, mas você que sempre tem que prestar atenção no português, no português, tá? Tem que ser um português claro, objetivo, né? Não com palavras difíceis, porque no rádio a gente não usa palavras difíceis, na TV a gente não usa palavras difíceis, mas faça assim, ouça rádios de qualidade, ouça TVs, né? TV, não sei qual é seu estado, mas tem a TV educativa, ela tem profissionais com bom português, né? Que fala bem. Interprete o que você está falando, tem que saber interpretar, sabe?
Tem um jornal na TV que eu tenho, puxa vida, eu tenho dó das jornalistas que apresentam o jornal, gente. Poxa, ela não tem interpretação nenhuma, nenhuma. Dá pena da moça, eu sinto pena da moça. Nenhuma interpretação ela tem. Então não esqueça disso, interpretação, tá? Interpretação. Nunca dê notícias que simplesmente apareceu lá no Facebook e você vai dar. Quando aparecer uma notícia, vai pesquisar se é verdade, se é mentira, tá? O rádio não tolera mentira. Não pode falar mentira no rádio, tá? Não pode falar nada de mentira no rádio, tá bom? Bom, eu estou indo. Então, um abraço de Daniel Pereira e até o próximo vídeo. Tchau!